Olá, bem-vindos à série Building Your Health. Eu sou Tatiane Chitão e estamos no terceiro episódio de Construção de Movimento. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais de como compreender o corpo da Leilane e fazer a melhor escolha de exercícios para o desenvolvimento do rollover shoulder. Quando a gente escolhe um exercício, a gente precisa levar em consideração principalmente quem é esse aluno. Quais são as necessidades daquele corpo que a gente precisa desenvolver. Assim, a gente vai escolher cada vez mais os melhores exercícios para cada momento da aula. Vocês vão começar a perceber que a minha linha de raciocínio toda para essa aula vem em cima de ganho de estabilidade. Na primeira aula dessa semana, vocês vão ver que eu vou estimular cada vez mais o desafio ao controle central da Leilane. E junto com isso, eu estou potencializando para ela a capacidade de usar as extremidades, de entender as extremidades com a carga. Então, na chair a gente coloca um pouquinho mais de mola, uma mola bem interessante, para que seja um desafio para que o pé dela fique no chão. E ela vai começar a construir com os apoios diferentes, primeiro apoiando no calcanhar, depois apoiando no arco do pé, crescendo os dedos como se abraçasse a barra. E no final a gente retorna para o apoio dos calcâneos, mas aí já começa a desenvolver a bridging. Vocês vão ver que num primeiro momento ela tende a subir a bridge um pouquinho e depois logo em seguida ela tende a entrar com a extensão de coluna para continuar subindo. Então eu começo a estimular essa relação que o calcâneo tem com o chão, que o joelho deveria estar fazendo para frente junto com a mobilidade do sacro. Isso vai fazer com que a cadeia anterior vá trazendo e a gente comece realmente a entrar numa extensão de quadril, que é o objetivo da bridging, né? A gente quer mobilizar, distribuir carga pela coluna, mas ao mesmo tempo ir estendendo o quadril. Os joelhos devem projetar para frente para que isso aconteça. Depois, logo em seguida, a gente passa para o reformer para desafiar um pouquinho mais esse controle através da extensão dos joelhos quando está na posição de bridge. Nos primeiros movimentos, a Leilane ela começa a olhar para trás quando ela vai subindo. Isso me mostra que ela está tirando as escápulas do chão e que ela está subindo pelos extensores. Logo depois que isso acontece, eu começo a pedir para ela olhar para a minha mão e ela começa a manter o apoio das escápulas no chão e fazer com que realmente os joelhos comecem a tração do movimento e do sacro e do cóccix para frente. E aí eu articulo cada vez melhor, tentando manter o externo no chão. E aí quando as pernas estendem, a ideia é que a gente estenda o quadril e não que estenda a coluna. Então eu começo a pedir para ela empurrar a minha mão para cima e ao mesmo tempo eu estou falando para ela para que ela empurre o coração para o chão enquanto a minha mão vai para cima. No Pronation Extension, o mais importante é que quando os braços subam, o corpo perca o contato com a caixa, para fazer com que esse crescimento volte a acontecer. O tempo todo na aula eu estou tentando estimular que a cabeça cresça para longe do sacro, que as pernas ganhem espaço na parte anterior, que o pubis relaxe sobre a caixa e comece a construir esse grande espaço de pelve. Vocês vão ver que a gente desafia também com saltitos nessa posição de Pronation Extension para ganhar cada vez mais esse controle anterior. E logo em seguida vamos começar a extensão de coluna, onde o mais importante no Swan é manter a pressão das mãos contra a barra para que o peito comece a fazer o giro nele mesmo e ganhando cada vez mais essa distribuição de carga segmentada. E visando desenvolver cada vez mais esse controle central e essa estabilidade que ela precisa ganhar, a gente começa a fazer stomach massage. Eu fiz uma regressão, coloquei a caixa longa e ela senta apoiando os braços lá atrás. Então a gente coloca a caixa para facilitar essa posição de neutra, que não é tão fácil fazer uma flexão profunda de quadril. E ela começa a empurrar cada vez mais. Conforme eu vou tirando uma mão e vou tirando outra, eu estou tirando esse controle que estava antes lá nos braços de auxílio e trazendo todo esse controle para o estômago, como o nome do exercício mesmo diz, stomach massage. As pernas acontecem porque o estômago ativou primeiro esse controle central para as pernas moverem. Em todo o tempo que a gente está fazendo esse movimento, eu preciso pensar em crescer a cabeça para o teto e os ossinhos de sentar no chão. E cada vez mais o calcanhar vai se inteirando com a barra e a gente vai conseguindo construir um espiral das coxas girando cada vez mais para fora, enquanto os tornozelos vão se espremendo para estender. É hora de tirar suco de acerola, lembra que eu sempre falo? Eu vou tanto espremendo um tornozelo no outro e uma perna de encontro a outra, que o suquinho de acerola vai saindo. Vocês vão ver que eu vou fazer vários inverted V para construir essa força central, porque não adianta só eu ter estabilidade, eu preciso saber usar essa estabilidade contra a gravidade.
Então a gente começa com os cotovelos apoiados no reformer, com os pés apoiados na estrutura de madeira. E vocês vão ver que quando a Leilane desce, ela tende a levar os calcanhares para frente. E eu começo a estimular que ela fique com os calcanhares para trás, que quanto mais a gente empurra o calcanhar para trás, mais o quadril consegue abrir, mais essa força parte da parte anterior do corpo. E tudo isso a gente vai começando a construir essa capacidade de se espreguiçar enquanto move. E a gente vai ganhando espaço nas articulações e melhora a congruência. E tudo isso vai fazendo com que o exercício fique cada vez mais fácil. Depois a gente passa logo em seguida para o down stretch, onde eu estou estimulando já essa percepção, esse controle anterior na extensão, que é o que ela vai precisar lá no rollover shoulder. Então, cada vez mais a gente estimula o tornozelo para empurrar para o chão e os braços para empurrarem e espiralarem, para a gente continuar fazendo esse movimento de braço dissociando do corpo, mantendo essa extensão de tronco. E aí vai passando para as outras formas de fazer o inverted V, que é com apoio na caixa. E agora vocês vão perceber que ainda não existe um alongamento discotibial suficiente para que a gente faça na posição desse do original. Semana que vem, né, a gente vai começar a trabalhar cada vez mais essa relação do alongamento do isquio, mas para isso acontecer, eu preciso ter força de controle central, porque eu não consigo alongar uma estrutura se a outra está completamente flexível. Então eu preciso ter algo que me ancore. Por isso que a gente está trabalhando esse controle primeiro para depois voltar para o alongamento de novo. Eu preciso achar a hora certa de colocar cada exercício. E vocês vão ver que eu estou pedindo cada vez mais para ela organizar a cabeça em relação ao tronco. Porque a cabeça tem uma relação muito completa com a pelve. Se eu estou olhando muito para dentro, a minha pelve faz uma flexão. Não existe isso como não acontecer. Então eu preciso criar uma relação da base do meu crânio com os meus isquios. E isso vai fazer com que a minha coluna comece a ganhar espaço e esse controle comece a acontecer cada vez mais. E os side splits, como último exercício, vem trazer justamente isso, essa capacidade da Leilane se ancorar no chão. Ela precisa entender que os dedos dos pés crescem para longe, que os metatarsos junto com o calcâneo fazem um triângulo e eles sugam o chão. Então, quando eu apoio o meu pé e eu faço essa transferência de peso levemente à frente, mas o meu calcâneo continua me empurrando, automaticamente os meus joelhos destravam, automaticamente o meu sacro desliza para entre os maléolos, automaticamente o meu ombro vem para cima do meu quadril e a minha cabeça para cima do meu pescoço. Parece bobagem a gente falar isso, mas a gente nunca coloca as três bolas uma sobre a outra. Deveria colocar, porque na realidade a relação da cabeça com o tronco e com a pelve deveria ser uma leve inclinaçãozinha, mas uma sobre a outra. E às vezes a gente está assim, com a cabeça anteriorizada, e isso faz com que a pelve vá para frente para compensar, e a gente começa a construir um corpo todo fora de função. Então o exercício do side splits hoje na aula é justamente para isso, para criar esse aterramento, para entender essa reação que o corpo precisa ter do chão e para fazer com que seja cada vez mais fácil ficar em pé, que no dia a dia a gente consiga se relacionar bem com o solo e consiga fazer esse bom trabalho de construção, porque quanto mais eu sei relacionar com o solo, mais o meu corpo sabe reagir e ganhar espaço, e é isso que a gente está buscando com esse exercício. Na segunda aula dessa semana, a gente começa com uma série de fitness traps. Lembra que a gente já fez na semana passada? Só que agora vocês vão ver que a Leilane tem muito mais controle. Que as pernas dela agora têm linha, que ela consegue usar. Eu ainda continuo insistindo, porque a gente tem que lembrar para o aluno durante várias aulas essa ação que o pé tem que ter na alça. Então, o pé dela já começa a ter uma reação maior à alça. Vocês podem ver que quando ela vai subindo a perna, ela continua reagindo, ela não deixa a mola. Por semana passada a gente fez short spine, agora eu estou desafiando um pouquinho mais. Mas a gente ainda está fazendo a long spine na forma regredida, onde a perna vem até o eixo, o corpo sobe articulando, o corpo desce articulando sem mover o carrinho e a perna volta até 45. O que eu preciso fazer com isso? Eu preciso fazer essa construção de que o pé continua fazendo uma força, de que essa força do pé é transmitida a carga pelo tornozelo, pelo joelho, pela coxa, chegando no quadril. E essa ação do espiral das coxas, uma para perto da outra, vai fazer com que os adutores acordem, com que os isquios se relacionem, para que o movimento comece no sacro de subida. E eu mantenho esses pés ativos e o corpo vai subindo.
E aí, cada vez mais ela vai percebendo que esse apoio de escápulas realmente acontece, porque não tem mais peso nenhum passando para a cervical. E a descida também, eu mantenho as pernas ativas e o corpo começa a descer até que o sacro e o cóccix aterrissem no chão e aí as pernas voltam a dissociar. Vocês vão ver que com o tempo, nos primeiros exercícios, nos primeiros movimentos que ela fez desse exercício, eu estava primeiro com o pé segurando e ajudando ela, dando estímulos em vários pontos importantes. Depois eu me ajoelhei do lado do reformer e segurei com a mão o carrinho. Porque no início o aluno não consegue entender essa força que ele precisa fazer com as pernas para se ancorar, para que a coluna consiga mover. E aí depois eu tiro a mão e ela começa a fazer o exercício sozinha, porque o corpo já compreendeu o caminho. E aí, como transição, eu escolho o Assisted Roll Up, que é um exercício muito importante também para essa percepção de ganho de espaço da coluna, para essa relação que a coxa faz de puxar. Então é a coxa que traz o meu movimento para cima. É a resistência que a minha perna faz em direção ao chão que traz o meu movimento para trás. Então, sempre nas transições de levantar e de deitar, eu uso o Assisted Roll Up com a maioria dos alunos para ganhar sempre essa construção. Não deixa subir de qualquer jeito. Faz uma transição bonita para que ele continue dentro dessa organização de corpo e essa busca pelo centramento durante a aula. Então, eu continuo esse trabalho de construção de membros inferiores com tronco, através de Short Box Series. Num primeiro momento, quando ela apoia, eu coloquei 2 vermelhas e uma verde e o carrinho é empurrado para trás. Então, os isquios têm que ficar bem na pontinha da caixa. Essa foi uma forma que eu aprendi com a Deborah Lessen, que era uma aluna direta da Carola Trier. E ela trouxe essa forma como a Carola ensinava. E eu achei bárbaro isso, porque eu começo a usar a borda externa dos pés, tanto contra a alça, como o calcanhar contra a estrutura. Isso vai fazendo com que os meus joelhos estendam, mas não hiperestendam. Então, a Leilânia tem uma relação de fazer uma rotação interna femoral e descansar nos joelhos. E a gente está começando a construir toda essa camada externa para a sustentação do corpo dela. E quanto mais eu empurro as pernas, mais eu consigo entender que o sacro começa primeiro o movimento. Vocês vão ver que a gente ainda continua naquele trabalho da primeira aula. Lembra que a gente fez lá no Barrel, que eu segurava os cotovelos da Leilane para ela começar a mobilidade pelo sacro, porque é muito natural que a gente queira empurrar primeiro o tronco. E ela começa a fazer essa construção de entender que as pernas cada vez mais participam dessa capacidade do tronco mover em flexão ou extensão. Quando termina toda essa fase, aí eu vou passar para o Short Box Series, a vida como ela é, eu coloco todas as molas e ela vai sentar um pouco mais em cima da caixa. A Leilane, como é muito alta, a gente teve que colocar a caixa um pouquinho para trás. E ela senta em cima da caixa e começa a refazer o movimento de flexão. Primeiro com uma bolinha atrás das costas, para que eu consiga perceber essa própria percepção de empurrar o osso do triângulo contra a bola. Depois eu empurrar o ossinho logo acima. E eu começo a fazer essa ideia de que o osso logo abaixo empurra para o osso logo acima crescer. E o osso logo abaixo empurra para o osso logo acima crescer. E assim a gente vai construindo esse grande C da coluna, mantendo as pernas. E toda hora eu ainda preciso lembrar, mantém as pernas, empurra bem, puxa bem. Agora a gente está começando a construir essa capacidade do tornozelo fazer uma grande dorse e usar todos os músculos e tecidos necessários para puxar. Então eu preciso puxar os meus dedos para cima para crescer o meu calcâneo para frente. Depois eu tiro a bolinha e ela continua nesse trabalho sem a bolinha, mas já com a ideia de continuar empurrando, continuar querendo crescer a coluna dentro de uma bola suíça. E depois eu vou dar o bastão para ela e a gente vai começar o flat back. Que o flat back também é importante para a Leilane, para ela construir esse controle central dela. Então as pernas precisam continuar empurrando os calcanhares para frente e se segurando pelos tornozelos. E ela vai começar a levar o corpo para trás e volta. E depois a gente desafia um pouquinho mais isso, mantendo a cabeça emoldurada pelos braços. Então eu começo a criar uma relação da cabeça com o tronco, que é natural que a gente queira ficar parado, né? A formiga tá andando e o olhar ficou fixo. E eu preciso acompanhar a formiga andando lá na frente da parede para que essa relação de cabeça e cóccix comece a se estabelecer. Eu passo pro abdômen para baixo. Lembra que eu falei na primeira aula que era importante agora começar cada vez mais a estimular a Leilane em prono? E a gente começa primeiro só com uma série de Swan, trazendo essa extensão de peito para começar a entender que o movimento é
O olhar, o nariz, o queixo, a garganta e o externo. Às vezes a gente faz muito isso e não sobe mais nada. Eu preciso começar a provocar que o peito vá entre os braços. Ele quer ganhar esse espaço. E depois a gente straps, primeiro no neutro, tentando entender que o braço tem uma relação direta com a respiração. Então eu começo a soltar o ar, eu começo a sentir que as minhas costelas deslizam para dentro da minha pelve, para que aí o meu braço vá para trás. E aí eu vou ter movimento limpo, sem ação da extensão. E depois eu começo a, de novo, levar o braço para trás e tentar estender o tronco. Vocês vão ver que ainda não tem uma relação muito perfeita, sincronizada da cabeça com o tronco, mas já começa a existir essa relação, que vai ser importante na hora do rollover shoulder. E essa construção toda de pernas e tronco também precisa acontecer na extensão. Então eu coloco o swan de uma forma bem regredida, para ela começar a entender e se empurrar da perna, reverberando para a coluna. É um exercício extremamente difícil, de altíssima coordenação, então a gente coloca as mãos apoiadas para evitar que a coordenação atrapalhe nesse primeiro entendimento. Então é a primeira vez que ela está fazendo esse exercício, assim como vários outros que ela fez na aula de hoje. Então a maioria eu trouxe de forma regredida, de forma para potencializar a compreensão do movimento no corpo e poder colocar uma certa carga, porque se eu deixo um exercício muito complexo, eu acabo tendo que tirar a carga ou diminuir muito a velocidade dele, porque a pessoa não consegue ainda raciocinar o que ela precisa fazer e compreender para onde aquela história de movimento está levando ela. Então, como o mais importante para mim é fazer essa relação do pé com o tronco, eu prefiro simplificar o exercício para que eu coloque um pouquinho mais de carga para que eu comece a desenvolver essa capacidade de reagir em relação à carga que a gente está colocando. E logo em seguida a gente passa para o swan no barrel, onde eu vou começar com as mãos apoiadas, e ela vai continuar fazendo todo esse trabalho de extensores, e cada vez mais eu vou relacionar o que está acontecendo nos pés com o que está acontecendo no tronco. Porque logo depois disso a gente já vai começar a climb a tree. E quando eu faço o climb a tree, eu preciso ter uma relação muito forte do meu corpo com o meu tornozelo. Porque o meu calcanhar precisa o tempo todo empurrar para baixo, um pé, enquanto o outro vai precisar fazer ponta. Isso parece muito simples quando a gente faz há bastante tempo, mas isso é muito complexo para quem ainda não entende os seus tornozelos. E aí a Leilane começa com bastante dificuldade por causa do alongamento, até porque eu preciso deixar a perna dela cada vez mais embaixo para que ela ganhe uma estabilidade na pelve. E aí a Leilane começa a usar cada vez mais essa relação da mão com a perna, porque no Climb a Tree o que a gente está ensinando? Alongamento de quadril, mobilidade de coluna e relação da perna com o tronco, através do braço. Então começa a ter uma relação total do corpo. Antes a gente estava construindo perna e tronco, braço e tronco, braço e tronco. Agora a gente está numa construção inteira. Se os meus braços não fizerem força contra a minha perna e a minha perna não fizer força contra o meu braço, a minha coluna não vai ter facilidade para mover. E aos pouquinhos ela vai se apropriando dessa capacidade de pressionar a perna contra a mão e escalar. Vocês vão ver que as primeiras escaladas é uma mão já querendo chegar direto no tornozelo. Aí eu insisto, escala mais, empurra a perna na mão, usa o movimento para ganhar espaço na coluna. E é isso que a gente está buscando no Climb a Tree. Então manter a perna de baixo bem alongada, com o quadril para ele começar a entrar em extensão e mesmo assim manter esse controle central. Se a gente colocar o exercício na outra posição, a gente está quase no rollover shoulder, né? Na fase inicial do movimento. E a volta da Leilane, vocês vão ver que nos primeiros exercícios, ó, ela sobe estendendo o pescoço. E aos pouquinhos eu vou dizendo, não, primeiro é o retorno do olhar. Então eu trago o olhar para dentro da garganta, empurro o queixo dentro da garganta e aí eu começo a rolar. E essa condução, quando ela troca de perna, já facilita cada vez mais esse deslizamento dos tecidos. Porque onde o meu olhar tá, ele direciona quais grupos musculares eu tenho que agir. Então, se eu estou olhando para cima, eu estou chamando para esse exercício os extensores. Se eu estou olhando para dentro, eu estou chamando para esse exercício os flexores. E ele é um exercício que ele vai até a extensão, mas ele é um exercício de flexores. São os flexores que me trazem de volta, são os flexores que me empurram para a descida. Então eu preciso começar a conectar esse olhar ao tronco. E quanto mais a gente fizer isso de forma desafiadora, cada vez mais o corpo vai começar a interagir o que eu preciso fazer com o que eu tenho que fazer, sem precisar pensar tanto. Então vocês vão ver que depois, com o tempo, ela foi se sentindo tão segura
que eu disse, agora eu vou ficar de longe te olhando, te sente segura, pode fazer sozinha? Posso, pode ir. Então aí a gente deixa o aluno voar sozinho, construindo cada vez mais essa capacidade de mover com consciência, com organização, e cada vez mais a gente tem que ter dicas precisas para que esse aluno dependa menos do nosso toque. Vocês vão ver que nas primeiras aulas eu toquei muito, alguns exercícios muito difíceis a gente precisa dar a segurança do toque, mas depois a dica verbal precisa ser necessária e suficiente para que o aluno desenvolva sozinho essa capacidade de mover. Vai finalizar a segunda aula da semana através da construção mais ainda dos adutores. Então, o horseback a gente começa a ensinar ele no chão, usando bem os pés para ajudar a empurrar, para que depois a gente vá lá para cima do leather barrel e comece a usar essa adução para que o corpo suba. É essa compreensão dos espirais da coxa, para que os isquios se aproximem, para que os abdominais recolham para dentro e para cima e para que a cabeça seja agitada. E tudo isso a gente vai cada vez mais usando essa parte central do corpo na construção de pernas e tronco. A gente termina a segunda aula dessa semana com Standing Hip Stretch. É um exercício que eu amo muito, que todos os meus alunos fazem, mas essa eu estou fazendo uma pequena adaptação do exercício. Então a gente está mantendo a perna de trás estendida para que os metatarsos façam força contra o carrinho, o calcanhar faça força contra a ombreira e as mãos façam a empurrada do corpo para trás. Tanto quando a gente vai para trás como quando a gente volta, eu preciso das minhas mãos empurrando o meu corpo. E tanto quando a gente vai, quando a gente volta, os calcanhares continuam empurrando para trás. Isso vai fazer com que eu potencialize essa extensão de quadril, esse espiral da coxa para que o quadril abra e o tronco continue estável. Então, espero que vocês tenham gostado, que cada vez mais a gente esteja trazendo exercícios que acrescentem nas aulas dos alunos de vocês, e vocês, como movedores, quando escutam as explicações, que potencializem na hora de mover. Sejam sempre muito bem-vindos, e semana que vem provavelmente é o penúltimo episódio da nossa série, Construção de Movimento Rollover Shoulder Stand.